A gente começou 2025 com aquela proposta do Lancet de novos critérios diagnósticos, ou nova classificação para obesidade. Eu queria saber, assim, como é que isso ficou ao longo de 2025. As demais sociedades pareceram acolher esses Uhum. critérios. Isso de fato vingou? Vingou, entre aspas, né? Assim, a gente já tinha essa determinação, a europeia já tinha se posicionado em relação a isso na diretriz dela do ano passado, e a gente já tinha aquela recomendação, mas que era uma recomendação assim: você deve complementar seu exame físico com a circunferência abdominal, com medidas de adiposidade, né? Não como uma coisa obrigatória, como a diretriz do Lancet colocou. Então, esse documento, para quem ainda não acompanhou nenhum podcast da gente no ano e não sabe, né? Teria essa prerrogativa de você, ao invés de usar o IMC, você usar o IMC só como triagem, né? E aí você avaliaria medidas de adiposidade, circunferência abdominal, relação cintura-altura, cintura-quadril e medida direta com densitometria ou bioimpedância. Então, assim, se você tivesse critérios de excesso de adiposidade, baseado nessas aferições, aí você passaria a avaliar se tem ou não doença associada, e aí você dividiria em obesidade pré-clínica, quando você tem excesso de adiposidade, mas não tem uma doença associada, e obesidade clínica, quando você tivesse essas condições associadas. Né? Então, para quem já tivesse IMC de obesidade, bastava um critério, para quem tivesse critério de sobrepeso, precisava de dois critérios de excesso de adiposidade para poder entrar. Mas a maioria, quando a gente levanta, muita gente acaba tendo dois critérios. A grande questão aí é essa, porque essa classificação tira a obesidade de obesidade por si só ser classificada como doença, né? Assim, ela não classificaria a obesidade como doença, cria esse pré-clínico, como se tivesse uma pré-obesidade ou um excesso de adiposidade que não fosse doença. Então ficou uma coisa ali meio confusa. Inclusive, ela não se posiciona diretamente sobre tratamento. Então ficava aquela questão, se você tem, quer dizer que se for pré-clínico eu não vou usar medicamento, então o paciente, vou esperar o paciente adoecer, ter complicações. E isso foi muito atacado por outras sociedades. A própria diretriz europeia, ela posiciona contra isso, ela manda avaliar a adiposidade, mas que o paciente que tivesse excesso de adiposidade por si só, que tivesse tentado medidas não farmacológicas, né? Assim, tentado exercício físico, mudança de estilo de vida, dieta, restrição calórica, e não tivesse tido resposta, ele seria candidato a tratar. E outro ponto muito polêmico é já de não colocar diabetes como doença associada à Sim, obesidade, né? Que é quando, sim. assim, quando pensa em obesidade, a gente pensa em diabetes, e diabetes não está nesse contexto. Você precisaria ter aquele conjunto, né, de glicemia alterada, HDL baixo, e triglicerídeo elevado, né? Não precisava ser uma coisa só, você tinha que ter os três. Então, essa classificação acabou ficando meio assim defasada. Na verdade, ela foi adaptada porque a própria europeia fez a mesma recomendação de você avaliar a composição corporal. A ABESO também fez essa recomendação de avaliar a composição corporal e comorbidades, mas não tem essa questão de você é, tornar obrigatório ter a comorbidade para indicar tratamento. Né? A comorbidade pode, inclusive, direcionar o tratamento, porque a gente hoje tem muita evidência com muita coisa para cada agente daquele, mostrando qual é o benefício dele, além da questão do controle de peso, né? Então, tirar um pouquinho o foco só do número do peso, colocar mais em complicações, em medidas corporais e avaliação dessa condição. Perfeito, Luciano. A impressão que eu tive é que diretrizes assim, até sobre outros temas correlacionados, como a diretriz da ADA, a diretriz da SBC sobre dislipidemia, começaram a utilizar mais esses termos de excesso de adiposidade, Exato. destacar a importância das medidas antropométricas É, depois dessa publicação do Lancet. foi bem isso. Perfeito.